Boa tarde, turma do 7º ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte remota. E hoje, nossa primeira aula do 3º bimestre. Isso mesmo. Hoje nós damos o pontapé inicial no 3º bimestre na disciplina de arte. Ainda com aulas remotas, certo? Não é a maneira que nós gostaríamos que estivéssemos neste momento, porém aqui é possível, certo? E hoje, para iniciar o 3º bimestre, nós vamos iniciar também um novo capítulo, certo? Iremos iniciar o capítulo 4. Capítulo 4, que está na página 41. Reproduzindo imagens por meio da gravura. Então, nós iremos falar um pouco sobre essa modalidade artística, né? Essa linguagem artística, já que nós estudamos até agora pintura, desenho, né? Pinturas realizadas com pontos, linhas, os desenhos também, e a importância das cores. E aí nós vamos partir para uma outra linguagem artística, que por sinal é bem antiga, que remota lá por volta de 1500, que é a gravura. No início do nosso capítulo, nós veremos algumas imagens. Essas imagens que nós estamos vendo são imagens de um grupo, né, de jovens que realizam a atividade de gravura. Isso mesmo. Então, as imagens que vocês estão vendo agora são do coletivo Raubdruckerin. É um nome alemão, certo? Que significa impressoras piratas. Isso mesmo. E aí, por que impressoras piratas, né? A gente vai compreender melhor no decorrer da nossa aula. Então, isso é um grupo, né? Impressoras piratas, que foi criado em Berlim. Então, um grupo de artistas se reuniu e iniciou esse trabalho em Berlim, certo? O trabalho deles nada mais é do que gravar elementos que eles encontram nas ruas, certo? Então, eles pegam camisas, bolsas e utilizam as tampas de bueiros, de esgoto, placas, outras superfícies que estão presentes na rua. Eles passam tinta nessas superfícies e gravam nessas camisas e bolsas para que eles possam vender. Então, daí vem o nome impressoras piratas, porque eles imprimem essas imagens encontradas nas ruas. Eles imprimem nos tecidos e também nos papéis, né, que eles escolhem. E aí, depois, eles revendem esses materiais. Então, são obras de arte únicas, como vocês estão vendo aí na imagem, como que se dá esse processo de gravação, tá? Nesses tecidos e também nessas camisetas. Ok? E aí, nós vamos para a página 42. Na página 42, como já é de costume, sempre que nós iniciamos um capítulo, antes mesmo da gente conhecer profundamente o assunto, né, aprofundar mais, nós temos o quadro sobre o tema Penso, que é onde nós anotamos as impressões e inferências que nós temos do assunto que nós vamos estudar. Como nós estamos falando sobre gravura, a pergunta é: a técnica da gravura consiste em... E aí você vai escrever o que você sabe sobre essa técnica, tá? A gente ainda não definiu o que é gravura. Então, aqui vocês vão responder com os conhecimentos que vocês já têm, certo? Logo depois nós estudarmos e respondermos esta pergunta, certo? Nós entraremos propriamente no conteúdo de gravuras. Então, a gravura, ela é algo que expressa cenas do cotidiano, certo? Então, são cenas bem comuns e elas podem ser reproduzidas de diferentes materiais, certo? A gente vai conhecer alguns. Então, a gravura, ela se torna importante por ser uma obra de arte e também por ser flexível quanto ao uso dos materiais, tá bom? Então, na gravura, ela expressa essas cenas do cotidiano porque, por ser bem antiga, né, as primeiras gravuras que nós temos conhecimento,
elas têm temas específicos. Então, elas eram temas ligados muito à religiosidade, certo? E aí, nós temos também, tanto ligado com a questão religiosa quanto aos santos, também, as gravuras, como também cenas mitológicas, que fazem parte da arte greco-romana. Então, essas gravuras mais antigas, elas vão tratar desses dois temas. E aí, mais na frente, elas vão modificando, né? E é aquilo que eu digo para vocês sempre, a sociedade está em constante modificação, mudança, e a arte acompanha a sociedade. Então, com as gravuras não foi diferente. Depois nós temos temas de paisagens, nós temos temas ligados ao trabalho cotidiano, certo? E aí, a depender muito de onde essa gravura foi produzida e quais os materiais foram empregados nessa reprodução, certo? E aí nós vamos para o texto que nós temos na página 43, certo? Esse texto, ele traz o que as outras pessoas pensam sobre. Nós já colocamos aqui o que nós pensamos ser a gravura, certo? Agora nós vamos ouvir a opinião de outras pessoas. Então, lá no nosso texto, ele diz o quê? Que é muito comum as pessoas confundirem imagens e ilustrações com as gravuras. Então, o que difere uma gravura de um desenho, por exemplo? A gravura, nós podemos reproduzi-la quantas vezes a gente quiser. Nós podemos repetir, porque nós vamos produzir uma matriz, certo? Já o desenho, não. Cada um é único, a gente não tem como reproduzir o desenho. Vejam bem, pensem numa máquina de Xerox, certo? A máquina de Xerox é uma, a impressora é uma outra máquina, tá? Então, quando a impressora imprime o papel, ele é original, certo? Foi o primeiro papel impresso. E eu levo este papel para a Xerox, e lá eu posso escolher fazer quantas cópias eu quiser. E vão sair todas iguais, não é isso? Então, na técnica da gravura é a mesma coisa. A gente produz a matriz e dela nós vamos fazer quantas cópias nós quisermos. Vamos poder repetir, tá? O que não acontece no desenho. Então, essa é a principal diferença, certo? E aí nós temos dois significados de gravura. O primeiro significado que tem no livro de vocês, na página 43, é do dicionário, o dicionário dicio.com.br. Né? Nesse dicionário virtual, nós temos o conceito que diz o seguinte: qualquer ilustração impressa, arte ou técnica de gravar, trabalho feito pelo gravador. A chapa serve para imprimir o desenho. A gravura tem importância na impressão artística e na impressão comercial. Então, essa definição é a definição da palavra gravura. Então, ela pode ser qualquer ilustração impressa que foi utilizada a técnica de gravar, segundo o dicionário. Mas nós temos também uma afirmação de Mauro Andrioli. Esse Mauro Andrioli, ele faz o quê? Uma afirmação sobre o que seria a gravura. Então, ele diz o seguinte: de modo geral, chama-se gravura o múltiplo de uma obra de arte, reproduzida a partir de uma matriz, mas se trata aqui de uma reprodução numerada e assinada uma a uma, compondo desta forma uma edição restrita, diferente do pôster, que é um produto de processo gráfico automático e que é reproduzido em grande escala. Então, aqui nós temos uma diferença simples, tá? A gravura, eu vou poder repetir quantas vezes eu quiser, mas ela vai ser assinada uma a uma como objeto de arte único, tá? Na impressão, por exemplo, de um pôster, a gente imprime um e faz quantas cópias nós quisermos e não vão precisar ser assinadas de uma a uma. O autógrafo que vem abaixo dos pôsteres, geralmente, ele é impresso, tá? Então, ele não é assinado um a um. E aí, traz a originalidade da gravura, certo? Então, como eu disse a vocês, é uma das manifestações mais antigas, certo?
tem seu processo de elaboração, impressão, gravação, que foi modificado com o tempo, porque, como eu disse a vocês, a sociedade vai mudando e a arte vai acompanhando. Então, hoje a gente pode fazer a gravura tanto em pedra, madeira, ferro. Então, existem inúmeras possibilidades da gente construir uma gravura, certo? Então, o material da gravura é o que classifica o tipo de gravura, certo? Então, por exemplo, se ela é em madeira, ela tem um nome, ela é de um tipo, que é xilogravura. Se ela é na pedra, ela vai receber outra nomeação também. Então, a gravura, ela recebe diferentes nomes, porque ela depende muito do material que foi utilizado para ser feita essa gravura, certo? Então, hoje, nós temos, como a sociedade avançou, nós temos inúmeras técnicas de reproduzir a arte da gravura, tá bom? Então, ela começa a interagir com as tecnologias, por exemplo. Então, hoje nós temos as gravuras aliadas à tecnologia, tá bom? Agora sim, a gravura, ela depende do trabalho do artista, mas também depende do trabalho do impressor, tá? Então, por exemplo, o artista fez a matriz, mas quem vai imprimir é outra pessoa, então é a necessidade também de conhecimento, certo? Que é o impressor que vai controlar esses segredos da produção da gravura, que é a quantidade de tinta, como que ele vai pressionar o tecido, o papel, o metal sobre essa matriz. Então, ou geralmente um artista que produz a matriz é o mesmo que imprime, certo? Porque precisa ter essa habilidade, tá bom? E aí nós vamos para a página seguinte, página 44, onde nós vamos conhecer um pouco da região Nordeste, da arte da gravura em nossa região. O Nordeste é uma região riquíssima culturalmente, artisticamente, né? Nós temos muitos artistas na nossa região e diversas linguagens artísticas foram utilizadas por eles. Como nós estamos falando de gravura, nós iremos falar sobre técnicas de gravura. E a primeira é a xilogravura. Isso mesmo, xilogravura, que é uma das mais antigas maneiras de produção de gravuras, certo? Então, a palavra xilo, ela significa em grego madeira. Então, daí o significado. Xilogravura é gravura em madeira, tá? Como eu disse a vocês, ela vai receber diferentes nomes dependendo do material utilizado. Como a gente está usando madeira, então, xilogravura, tá? Como que é feito esse processo de gravação na madeira? Então, a primeira coisa que vai se fazer é talhar o desenho na placa de madeira, tá? Depois disso, você vai fazer isso usando faca, goiva, como vocês estão vendo nas imagens, formão, buril. Então, existem inúmeros instrumentos que auxiliam nesse talhamento, né? Talhou o desenho na madeira, certo? Madeira que foi talhado, não é isso? Em seguida, nós vamos espalhar a tinta sobre a placa inteira. A tinta vai aderir apenas nos lugares onde a madeira não foi talhada, certo? E é isso que confere o desenho na xilogravura, entenderam? Então, a gente precisa desse processo para que a tinta possa aderir apenas onde a madeira não foi talhada. E aí, depois disso, é que eu vou poder pressioná-la no material desejado, seja tecido, seja uma tela, seja no papel, tá? E aí, vocês estão vendo agora a xilogravura, certo? Que ela é muito utilizada como ilustração nos livrinhos de literatura de cordel aqui do Nordeste. Então, primeiro grava-se na chapa de madeira e depois pressiona-se em uma superfície. E aí vocês estão vendo a matriz da obra, xilogravura de J. Borges, e estão vendo ela já produzida, né? Vocês estão vendo a briga da onça com a serpente.
Então, nós temos duas imagens. Uma é a matriz, que foi feita de madeira. Então, o artista esculpiu o desenho. E depois nós temos a xilogravura propriamente dita, certo? Que foi a impressão do desenho, que foi feita a partir da primeira obra, que é a matriz, certo? E aí, como a gente está fazendo isso, esse processo de impressão, a gente sempre o desenho sai ao inverso, do lado inverso, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque ela vai sair de forma invertida, tá bom? E aí, vocês estão vendo como que é a matriz da mesma obra, que é a briga da onça com a serpente, e depois a xilogravura já construída, tá? Já pressionada. Então, J. Borges, ele é um artista muito conhecido no Brasil e também no mundo. E ele leva para o mundo todas as suas obras, difundindo e retratando a arte da xilogravura, que é a arte do Nordeste para o mundo. Então, a nossa região ela é conhecida porque J. Borges ele mostrou para o mundo a xilogravura, tá? Então, a xilogravura ela pode ser tanto em preto e branco, como a maioria a gente consegue ver, mas também pode ser colorida. Lembrando que quando ela é colorida, para cada cor necessita-se de uma matriz diferente, tá? Então, é uma técnica que exige realmente habilidade, empenho e dedicação, porque vejam só nessa obra, os mínimos detalhes da serpente aparecem, tá? Os detalhes da onça também. Então, vejam que não é tão simples você talhar isso na madeira, né? Você fazer isso apenas utilizando facas e goivas. Exige toda uma habilidade, é um processo, certo? Então, a gravura ela tem grande importância, porque a gravura, né, ela nada mais é do que, ela surgiu da vontade de fazer cópias, né, de fazer várias obras de uma mesma. Então, por isso que surge a gravura, né, pela necessidade que se tinha de reproduzir várias obras do mesmo tema, certo? Como acontece hoje com as impressoras, nós podemos escolher lá quantas cópias nós iremos fazer de uma única vez, certo? Lembrando que na gravura, como eu disse a vocês, cada obra deve ser assinada, né? É por se tratar de uma gravura, mas cada obra será única, certo? E aí, agora vocês vão ficar para realizar a atividade da página 42, certo? Você já utilizou a técnica da gravura em algum momento? O que você acha que o termo gravura representa na arte? E aí, com suas palavras, você irá responder a página 42, certo? Aqui encerra a nossa aula de hoje, que foi uma introdução ao assunto de gravura. Bons estudos para vocês, meus queridos!